Na costa da Bahia, onde o samba se mistura ao som das ondas e o cheiro salgado do mar se confunde com o ar, havia um homem que esperava a morte chegar como se espera uma chuva de verão. Eduardo Nascimento, arquiteto renomado que um dia desenhou arranha-céus que tocavam o céu, agora só tinha forças para contemplá-lo pela janela de madeira desbotada. Mas ali, onde o coração do Brasil pulsa no ritmo dos tambores do atabaque, ninguém morre sozinho, porque a Bahia sempre sabe aquecer até as almas mais perdidas. A chuva da Bahia não cai como a de outros lugares. Ela não desaba nem grita, desce devagar, como uma canção de amor preguiçosa. Cada gota que toca o telhado de cerâmica vermelha da casa à beira-mar em Itapuã soa como o batimento cansado do coração do homem que observa em silêncio Eduardo Nascimento. Ele ouvia a chuva como quem escuta o próprio fim. Seu coração, outrora uma máquina incansável que ergueu construções em todo o Brasil, agora batia devagar, fraco, como se contasse de volta os dias que restavam. Sobre a mesa de madeira escura, o papel com o resultado do exame repousava silencioso como uma sentença. Números frios. Função cardíaca, 25%. Eduardo já os lera dezenas de vezes, e a cada leitura parecia ouvir o vento do mar soprando através de seu peito, levando o último sopro de vida. Aos 46 anos, pensara que ainda tinha tempo para resgatar os anos em que trocara o amor e a família pela glória. Mas a vida, como a areia da Bahia, sempre escapa pelos dedos quando tentamos segurá-la. Lá fora, a areia molhada brilhava, e as gaivotas gritavam ao vento. O som da chuva misturado às ondas criava um ritmo constante, uma espécie de bossa nova triste que alguém tocava na lembrança. Eduardo fechou os olhos. Viu Helena seus cabelos dourados ao sol do rio, seu sorriso como o primeiro raio de luz que ele conhecera. Edu, promete que vai me construir uma casa de frente para o mar? Naquele dia, ele apenas riu, dizendo que o trabalho em São Paulo era demais. E então o acidente a levou também o motivo pelo qual ele acordava todas as manhãs. A Casa Branca à beira-mar na Bahia era a casa dos sonhos de Helena, mas agora era o túmulo das lembranças. Eduardo vivia ali há mais de um ano, isolado do mundo, longe dos telefonemas, dos projetos e das faces de falsa preocupação. A casa era tão silenciosa que ele podia ouvir o tic-tac do relógio, marcando o tempo cada som como um golpe em seu coração cansado. Seu médico em Salvador, um amigo dos tempos de faculdade, fora claro: você pode viver mais um ano, se fizer o tratamento, mas se continuar assim, serão apenas alguns meses. Eduardo riu ao lembrar do olhar piedoso do amigo. Não queria pena, não queria ser visto naquele estado. Ele, o homem que construía cidades com a força da vontade, agora se cansava só de subir as escadas. Levantou-se e caminhou até a varanda. A chuva envolvia tudo. O vento agitava as cortinas brancas que tremulavam como a respiração de quem está prestes a partir. Diante dele, o oceano se estendia infinito, as ondas prateadas quebrando sem cessar na areia. Um dia, ele amara esse som, a voz da liberdade, do desejo. Agora, só lhe lembrava que o mar nunca se cansa, apenas o homem se cansa. Uma tosse violenta o trouxe de volta. A dor se espalhou do peito ao ombro, queimando. Agarrou-se ao corrimão, respirou fundo, esperou passar. O vento trazia o cheiro do sal e o perfume do jasmim do jardim. Helena plantara os jasmins. Dizia que seu aroma lembrava o cheiro da pele depois da chuva. Eduardo abaixou a cabeça e murmurou: Helena, estou indo ao teu encontro. Na sala, uma velha fotografia permanecia sobre a lareira. Ele e Helena, dois jovens sorrindo no casamento à beira de Copacabana. Abaixo da moldura, uma taça de vinho pela metade esquecida há dias. Eduardo tomou um pequeno gole. O gosto amargo o fez sentir-se vivo. A tarde se arrastou. Quando a chuva parou, restaram nuvens finas no céu. Ele colocou para tocar Chega de Saudade, de João Gilberto. O violão suave preencheu o ar. Helena adorava essa música. Dizia que era a canção dos corações que não tiveram tempo de amar por completo. Eduardo sorriu, fechou os olhos. Por um instante, jurou ouvir a voz dela cantar junto, leve como o vento. Uma batida à porta o fez sobressaltar, mas ninguém, além da chuva e do mar, podia chegar ali. Sorriu para si mesmo, devia ser o vento.
Tudo naquela casa parecia mais vivo do que ele. Pensou nos filhos Rafaela e Tomás, em São Paulo, já adultos, ocupados demais para ligar, exceto quando precisavam de assinaturas ou dinheiro. Ele não os culpava. Nunca estivera presente o suficiente para plantar o afeto. A noite caiu. O mar se agitou. O luar filtrava-se pela janela. Eduardo escreveu em seu caderno: primeiro dia do fim. Não temo a morte. Temo esquecer como amar antes que o coração pare. Recostou-se. A chuva voltou, suave e constante como um coração aprendendo a respirar. Na Bahia, acredita-se que todo espírito é embalado pelo canto do mar antes de partir. Eduardo não sabia se era verdade, mas quando fechou os olhos, ouviu uma voz feminina, distante e quente como fogo no escuro. Uma melodia estranha, sem origem, que apertou seu peito. A voz vinha talvez da estrada além da cerca onde as mulheres baianas cantam indo para o trabalho à beira-mar. Pela primeira vez em meses, Eduardo quis levantar-se, ver quem cantava sob a chuva, mas faltava força. Ficou ali, ouvindo a voz, a chuva, o mar e o seu coração. Naquela noite, ele sonhou com o mar iluminado e uma mulher caminhando em sua direção, olhos castanhos, sorriso como o sol depois da tempestade. A chuva continuava lá fora, e dentro dele algo germinava pequeno, mas vivo. O amanhecer da Bahia chegou com uma luz dourada, doce como mel, refletida nas pequenas ondas. O som distante do atabaque misturava-se às gaivotas e ao cheiro de café no ar úmido. Eduardo acordou cedo, ainda preso ao sonho da mulher que cantava sob a chuva, olhos profundos como o mar noturno. O sonho parecia real, ainda podia ouvir a voz, ecoando em seu peito. Vestiu o suéter, saiu à varanda. O ar tinha gosto de sal e jasmim. O céu e o mar se tocavam numa linha dourada de luz. Respirou fundo. A dor persistia, mas mais leve. Parece que ainda não morri, murmurou, meio irônico, meio sincero. Na cozinha, o café frio de ontem ainda estava no fogão. Serviu-se um pouco. Provou amargo demais. Helena sempre usava açúcar mascavo e um toque de canela, dizia. A vida já é amarga. Não deixe o café ser também. Eduardo olhou ao redor da cozinha vazia, onde antes ecoava o riso dela, agora só o vento passava. O barulho de uma moto veio do portão. Estranho. Ninguém costumava ir até lá, exceto o carteiro às sextas. Eduardo franziu o senho. Quem poderia vir numa terça-feira? Aproximou-se, olhando pela cerca enferrujada. Uma mulher estava ali, camisa branca, jeans, uma bolsa de pano desbotada no ombro, cabelos presos, rosto queimado de sol, suor escorrendo mesmo com o ar fresco. Bom dia, senhor Nascimento, disse ela, a voz clara, natural. Sou Maria Clara Oliveira, da agência doméstica. Disseram que o senhor estava procurando alguém para ajudar na casa. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso realmente entrara em contato com uma agência semanas antes, mas esquecera. Sob a luz da manhã, os olhos castanhos dela brilhavam com algo raro, não esperança, nem medo, mas sinceridade desarmada. A agência ainda manda gente para tão longe assim, murmurou ele, rouco. Entre. Ela sorriu e entrou, deixando pegadas úmidas na areia. Ao passar pelo jardim, respirou fundo e comentou, cheira a jasmim. Minha mãe dizia que jasmim cura a tristeza. Eduardo a observou, surpreso. Havia muito tempo que ninguém falava de nada além do necessário naquela casa. Entraram na sala ampla, de teto alto e piso de madeira. Na parede, pinturas de Helena o Pelourinho, mulheres de branco dançando samba. Maria Clara olhou em volta, os olhos cheios de uma melancolia serena. Eduardo indicou uma cadeira e sentou-se diante dela. Por que uma professora de literatura quer trabalhar como empregada doméstica? Perguntou. Sem ironia, apenas curioso. Ela apertou os lábios e respondeu calmamente. Porque às vezes a vida é mais dura que os livros, senhor. A escola fechou e eu tenho um filho de 8 anos. Não posso escolher muito. O vento entrou pela janela, movendo as cortinas. Eduardo viu em seus olhos algo que esquecera. Dignidade na adversidade. Sem queixa, sem pedir compaixão, apenas força. Ele assentiu. O trabalho é de segunda a sexta. Preciso de alguém que não tema o silêncio. Maria Clara sorriu de leve. Às vezes o silêncio é só o jeito que o coração descansa, senhor. A frase o fez parar.
Helena costumava dizer algo muito parecido. Virou o rosto, disfarçando a emoção. Pode começar amanhã. Maria Clara agradeceu, inclinou a cabeça e saiu. Quando o portão se fechou, Eduardo permaneceu olhando como quem reencontra um pedaço esquecido da própria alma. O vento agitava seus cabelos grisalhos e ele ouviu o mar, e talvez aquela voz antiga dentro de si. À tarde, o céu ficou lilás. Eduardo sentou-se à mesa com um esboço inacabado, o resorte à beira-mar que jamais terminaria. O lápis caiu de sua mão. A imagem de Maria Clara voltou, o sorriso suave como a lua. Meses sem falar com ninguém, sem rir, sem música. Mas naquela noite ligou o rádio e sintonizou a Bahia FM. Tocava uma samba lenta de Gal Costa. A casa se encheu de som e ele percebeu que já não estava totalmente só. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, ouviram-se batidas na porta. Maria Clara estava lá, camisa passada, cabelos presos, cheiro de sabão fresco. Bom dia, senhor. Eduardo abriu e acenou. Comece pela cozinha. Durante toda a manhã, ele a observou. Ela abriu as janelas, deixando o sol e o vento entrarem. O som do pano limpando a madeira se misturava ao assobio suave dela no ritmo do samba. Eduardo, de seu escritório, percebeu-se escutando. Pela primeira vez, o som da vida voltava à casa. Ao meio-dia, Maria Clara preparou uma refeição simples. Peixe grelhado, arroz e feijão. O aroma se espalhou. Eduardo, que há meses só comia pão e café frio, sentou-se à mesa quase sem perceber. Ela nada disse, apenas serviu, com cuidado. Comeram em silêncio, mas um silêncio leve, quase confortável. A cada garfada, Eduardo sentia o coração aliviar. Ao final perguntou, você sempre canta enquanto trabalha? Sim. Mamãe dizia que cantar espanta a tristeza. E o senhor canta? Ele riu. Faz tempo que não tenho o que cantar. Talvez o senhor só tenha esquecido a letra. A simplicidade das palavras o tocou fundo. Quando Maria Clara foi embora à tarde, uma chuva leve começou a cair. Eduardo ficou na varanda, observando-a se afastar pela estrada de areia. A água brilhava nos cabelos dela sob a luz do entardecer, e ele sentiu algo estranho, não esperança, mas a certeza de que seu coração, fraco como fosse, ainda podia bater por algo. Naquela noite escreveu no caderno. Segundo dia, a chuva continua, mas no meio dela há uma voz que me faz não temer mais. Entre as ondas, Eduardo ouviu seu coração descompassado, mas vivo. E lá fora, a Bahia ainda cantava. A manhã da Bahia brilhava como um sonho pintado em dourado e verde esmeralda. Na areia de Itapuã, o sol ainda úmido de orvalho refletia nos telhados vermelhos, onde as gotas da noite anterior cintilavam como 1000 cristais minúsculos. O mar ainda não despertara por completo, as ondas respiravam devagar, suaves, como o fôlego de um corpo gigantesco à espera do toque do sol. A cidade inteira cheirava a sal, a café, a vento, e de algum canto distante, o som de um samba ecoava abaixo do rádio de um pescador remendando redes. A Bahia vivia sempre como se cada dia fosse uma dança. Na Casa Branca, escondida entre as palmeiras, Eduardo Nascimento sentava-se diante da mesa de jacarandá, sorvendo um gole de café amargo. Da janela aberta para o mar, via o fio tênue de fumaça subir da xícara e se dissolver na luz da manhã. Havia meses não acordava tão cedo. Havia algo diferente no ar, algo que fazia seu coração, cansado e lento, bater um compasso mais rápido. Do quintal vinham sons ritmados, o esfregar da escova no chão de pedra, o balde d'água derramando, e entre eles, a voz suave de Maria Clara cantando. Ela cantava com voz nua, sem música nem medida, mas aquele som era quente e doce, como o próprio respirar da Bahia. Eduardo parou a xícara a meio caminho, erguendo o rosto para ouvir. Nunca pensara que uma voz pudesse fazer alguém sentir-se vivo outra vez. Pela janela viu-a. Maria Clara vestia uma blusa bege fina e jeans simples, o cabelo preso alto, alguns fios grudando na testa. Curvada, esfregava o chão da varanda, a água respingando em seus braços queimados de sol. A luz incidia sobre seus ombros, revelando gotículas brilhantes na pele. Eduardo percebeu-se olhando demais, desviou o olhar depressa, mas a imagem e a voz ficaram dentro dele, correndo como um rio doce impossível de deter. Maria Clara entrou trazendo consigo o cheiro de sabão e de maresia. Bom dia, senhor.
Eduardo respondeu, tentando soar indiferente. Bom dia. O café está na cozinha. Já tomei, obrigada. Ela começou a limpar a sala de estar, onde o pó havia se acumulado por meses. A cada passada de vassoura, a luz se refletia no assoalho com mais vida. Eduardo voltou à mesa de trabalho, mas não Lia escutava. O som dos passos, do pano torcido, das janelas abrindo, do vento entrando. Sons simples, que de repente pareciam dar alma à casa. Lembrou-se de Helena, do jeito como ela abria todas as janelas de manhã e dizia: a casa precisa respirar, assim como o coração. Agora, Maria Clara fazia o mesmo sem saber que cada janela aberta era também uma lembrança que se erguia. Na cozinha, Maria Clara preparava moqueca ou peixe cozido no dendê, orgulho da Bahia. O aroma gorduroso e picante se espalhou, misturando-se ao cheiro da areia úmida da chuva noturna. Eduardo aproximou-se e parou na porta, observando a fumaça subir da panela. Maria Clara se virou, surpresa ao ver. Lu, está com fome, senhor? Talvez. Sente-se. Está quase pronto. Falou sem olhar para ele, com naturalidade de quem já faz parte da casa. Eduardo sentou-se. Ela serviu o arroz, o peixe, o feijão, o suco de limão. A mesa nunca estivera tão viva. Enquanto comiam, Maria Clara contou sobre Santo Amaro, sua cidade natal, onde todos cantavam samba de roda aos fins de semana. Sua voz carregava o gosto da terra, do sol e do vento. Eduardo ouvia como quem escuta um feitiço. E seu filho? Perguntou ele. Ela levantou os olhos, serena. Gabriel tem 8 anos. Gosta de desenhar. Diz que vai construir uma casa para mim um dia. Então ele herdou seu coração. Tomara que sim. Eduardo assentiu. Um sorriso raro cruzando-lhe o rosto. Notou sua mão próxima ao copo dela tão perto que um leve movimento bastaria para tocá-la. Mas não o fez. Não devia. Ela era sua empregada. E ele estava morrendo. À tarde, o céu se tingiu de lilás. Ao sair, Maria Clara perguntou no portão: posso vir mais cedo amanhã? Quero terminar de limpar o jardim. Pode. Claro. Até amanhã, senhor. Ele ficou olhando até que ela desaparecesse na curva da estrada. O som do mar e das aves o envolveu, e dentro dele algo se moveu, tênue, mas vivo. Naquela noite, o vento veio forte do mar, trazendo frio e sal. Eduardo sentou-se sozinho na sala, à luz da lua. Abriu o caderno e escreveu: 3º dia desde que ela chegou. A casa já não é mais silenciosa. Cada som, cada respiração dela é como um segundo coração dentro de mim. Sorriu, pequeno e sincero, um sorriso que há muito esquecera. Lá fora, a Bahia ainda cantava. E dentro da Casa Branca, o coração dele, cansado, começava a pulsar junto ao ritmo da canção. Na 4ª manhã, a Bahia acordou coberta por uma névoa fina sobre o mar. O sol rompeu as nuvens, transformando a água num espelho prateado. Na estrada de areia até a casa, marcas de pneus frescos brilhavam no chão úmido. Maria Clara chegou mais cedo. Usava uma blusa listrada azul e branca, o cabelo preso, as mãos firmes no velho bolso da bolsa. O perfume de sabão e jasmim se misturava ao ar salgado, e quando Eduardo abriu a porta, respirou fundo sem perceber. Bom dia, senhor Nascimento. Bom dia, Maria. O jeito como ele pronunciou o nome dela curto, suave a fez sorrir. Seus olhos se cruzaram por um instante, depois desviaram. Na cozinha, os sons do café da manhã começaram. A faca cortando o pão, o estalo do fogão, a água fervendo. Eduardo observava em silêncio, com a estranha sensação de estar vivendo pela primeira vez dentro da própria casa. Ela pousou diante dele uma xícara e um prato pequeno, com açúcar e canela, como a senhora Helena fazia, disse baixinho. Eduardo ficou imóvel. Como você sabe? Maria Clara sorriu, firme, sem insolência. Havia um vidro de canela na cozinha, com a tampa gasta. Parecia ter sido muito usado. As palavras tocaram uma ferida antiga, mas não doeram. Era como se alguém lhe tocasse o machucado só para lembrar que ele existia. A manhã passou tranquila. O vento trouxe o sal até a sala. Maria Clara abriu as janelas, as cortinas brancas dançaram. No rádio, tocava Trem das Cores, de Caetano Veloso. O ritmo leve de bossa nova preenchia o ar. Eduardo fingia trabalhar, mas via a silhueta dela passando pelo corredor, balde nos braços, passos no compasso da música.
Cada gesto dela parecia ter o ritmo natural da baía, fluido, vivo, luminoso. Ao meio-dia, as nuvens chegaram e a chuva caiu de repente. Maria Clara correu à varanda recolher as roupas, o cabelo molhado, a blusa grudando nos ombros. Eduardo a observou pela janela, a figura dela desfocada atrás do véu da chuva, e por um momento viu Helena dançando sob a primeira chuva que dividiram no rio, rindo enquanto ele tentava puxar, lá para o abrigo. Agora, ele apenas ficou parado, a mão trêmula segurando uma xícara fria. Maria Clara voltou encharcada, rindo. Parece que o céu gosta de brincar comigo. Eduardo respondeu, a voz baixa, ou talvez queira te abençoar. Ela riu mais alto, e o som era claro como gotas batendo nas telhas. Ficaram ali, lado a lado, olhando a chuva cair. Um silêncio bonito se estendeu entre as gotas. Eduardo quis falar sobre Helena, sobre a doença, sobre o medo que o consumia, mas calou-se. Tinha medo de que, ao falar, aquele frágil sonho se desfizesse como vapor sobre o mar. Quando a chuva cessou, ela preparou chá de gengibre. O vapor embaçou os vidros da janela. Eduardo a observava se mover. A baía parece mais viva quando chove, disse ela. Por quê? Porque aqui a chuva não é tristeza. É começo. Eduardo sorriu, olhando o horizonte. Então talvez eu precise de muitas chuvas. Ela o olhou, mas ele desviou o olhar. À tarde o sol voltou. Maria Clara varria o quintal coberto de flores de jasmim caídas. Eduardo, do alto da varanda, observava o gesto paciente dela recolhendo pétalas num pequeno cesto. Sentiu uma paz inesperada, uma ternura que julgava perdida. Antes de ir embora, ela deixou sobre sua mesa uma xícara de café fumegante. Ao lado, um bilhete, letras miúdas e cuidadas. Às vezes o silêncio diz o que as palavras não conseguem. Boa noite, senhor. Eduardo leu e releu. Cada palavra parecia quente. Guardou o bilhete na gaveta, junto à foto de Helena. Não sabia porque só sentia que não podia separar as duas. A noite caiu. O mar rugia suave, a lua derramava prata nas ondas. Eduardo ficou junto à janela aberta, o vento salgado cortando o peito. Pousou a mão sobre o coração e fechou os olhos. No escuro, ouviu a voz dela, talvez real, talvez lembrança misturada ao som da chuva da tarde, das ondas, do coração irregular batendo dentro dele. Quarto dia. Ainda ouço sua voz. A baía fala pela boca dela. Viver não é respirar. É sentir que o coração ainda pode ser tocado. Fechou o caderno, ergueu o rosto. A lua desenhava um traço de luz sobre sua pele. Eduardo sorriu, devagar, e sussurrou, como quem fala com o vento. Maria Clara, mulher do mar. E a noite da baía prosseguiu, doce e profunda, ecoando ao longe samba, mar e coração. Naquela manhã, a baía estava estranhamente quieta. O mar não se agitava. As nuvens deslizavam lentas, como se temessem romper algo frágil. A casa branca de Eduardo permanecia imóvel sobre a duna, cercada por coqueiros que balançavam devagar, guardiões de um sonho ainda não desfeito. Dentro o ar cheirava a café, a madeira úmida e as flores de jasmim, que haviam desabrochado durante a noite, o perfume que Helena dizia ser o cheiro da paz. Mas naquele dia, essa paz tinha som, passos leves, o roçar de tecido no chão, a respiração discreta de uma mulher limpando a sala. Maria Clara chegara mais cedo. Trouxera uma cesta de frutas, algumas flores silvestres e um sorriso sereno. Eduardo ainda estava sentado à escrivaninha, caneta na mão, mas sem escrever. A luz do sol atravessava a janela e desenhava em seu rosto as marcas do cansaço. Do canto da sala, o pano passando no assoalho produzia um som suave, e logo a voz dela começou a preencher o ar, delicada como brisa. O vento leva o que o mar não quer guardar. Era uma canção desconhecida. A voz, crua e sincera, carregava um pouco de tristeza, um pouco de esperança. O som espalhou-se pela casa, uma casa que um dia fora feita só de silêncio e agora pulsava como um coração. Eduardo ergueu o rosto. Essa música é sua? Maria Clara corou. É uma canção que inventei para fazer o Gabriel dormir. Seu filho tem sorte. Ela sorriu. A voz embargada. Sorte talvez seja apenas amar sem saber por quanto tempo. A frase o silenciou. Lembrou-se do diagnóstico, das noites em que o coração falhava sob a chuva, da decisão de não se tratar não por medo,
mas por falta de motivo. Agora o motivo estava ali, na forma de uma mulher que cantava na cozinha da Bahia. Ao meio-dia, o sol ardia. Maria Clara serviu o almoço: feijão, arroz branco e peixe ensopado. Eduardo observou o vapor subindo dos pratos e comentou: "Você cozinha como se rezasse." Maria Clara ergueu o olhar sorrindo, porque cozinhar é uma forma de cuidar, e cuidar também é uma oração. Ele não respondeu, mas o olhar demorou mais que o costume. Ela fingiu não notar. O silêncio entre eles não era mais o mesmo de antes. Tinha cadência, respiração, o som do mar ao longe, o vento passando pelas frestas, o toque dos talheres, tudo compunha uma melodia muda da Bahia. Depois do almoço, Eduardo foi à varanda. O mar cintilava, o céu limpo, o vento trazendo o gosto do sal. Maria Clara, lá dentro, via através do vidro o homem grande de ombros trêmulos, como se carregasse o oceano no peito. Quis aproximar-se, mas conteve-se. Havia algo nele que a atraía e, ao mesmo tempo, a fazia recuar. Quando o sol começou a descer, ela levou um copo de limonada à varanda. "O senhor precisa se hidratar." Eduardo virou-se, e a luz dourada se refletiu em seus olhos. "Obrigado." Ao pegar o copo, seus dedos roçaram nos dela um instante breve, mas suficiente para que ambos sentissem o choque leve percorrer o corpo. Maria Clara retirou a mão, confusa. Eduardo levou o copo aos lábios, a mão trêmula. Sabia que aquele sentimento era mais perigoso do que qualquer arritmia. "Posso perguntar uma coisa?" disse ela, quase sussurrando. "Pode." "Por que o senhor vive sozinho aqui?" A pergunta simples o atravessou, porque às vezes o silêncio é mais fiel que as pessoas. Maria Clara baixou o rosto. "Mas o silêncio também mata, senhor." O vento soprou mais forte, eriçando-lhe os cabelos. Eduardo a observou o reflexo dourado na mecha solta, a mesma cor que um dia Helena carregara ao sol. Percebeu então que passado e presente já não se separavam mais. "Antes de ir embora, il a ce deux teve apportar." "O senhor quer que eu traga o menino um dia? Ele gosta do mar." Eduardo sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Seria bom ouvir outra risada nesta casa. "Então está combinado." Quando o portão se fechou, ele continuou olhando. O copo ainda guardava o calor das mãos dela. Bebeu o resto do suco, voltou-se ao mar. As ondas subiam, o sol caía, e dentro dele ecoou o verso que ouvira pela manhã. "O vento leva o que o mar não quer guardar." "En?" Pela primeira vez, respondeu em voz alta. "Mas o coração guarda tudo." A voz era rouca, imperfeita, mas era a vida a primeira nota de quem acreditara ter esquecido o som de si mesmo. E a Bahia lá fora parecia escutar. Na sexta-feira, a Bahia amanheceu coberta por um véu fino de neblina. O céu desbotava do azul ao prata, e a luz se infiltrava devagar pelas paredes, iluminando o rosto de Eduardo. Ele estava sentado com uma xícara de café, o olhar distante, talvez ouvindo o mar, talvez o próprio coração, talvez o rumor de algo vivo voltando àquela casa outrora morta. Maria Clara chegou cedo, trazendo o cheiro do vento e do sol. Deixou marcas de areia no chão e o cumprimentou com um sorriso leve antes de ir à cozinha. Desde que ela aparecera, a casa deixara de ser um túmulo branco à beira-mar. Havia vozes, risadas, sons, mas naquela manhã, Eduardo percebeu uma mudança sutil. O silêncio entre eles agora tinha outra cor. Não era o da solidão, mas o de algo crescendo, ainda sem nome. Da cozinha vinha o som de uma canção familiar. "Chega de saudade." Era a preferida de Helena. Eduardo parou no corredor, ouvindo a voz de Maria Clara se misturar às lembranças. Não era o mesmo timbre, mas havia nela calor. Verdade, Bahia. Sorriu e afastou-se, temendo lembrar de Helena através de Maria Clara. No meio da manhã, a chuva chegou a primeira do mês, suave como o respirar do mar. As gotas batiam nas telhas, no chão, compondo um samba melancólico. Eduardo estava em seu escritório, diante de uma caixa de madeira. Dentro, cartas antigas nunca enviadas para Helena, para os filhos, para si mesmo. Pensara em queimá-las, mas não teve coragem. Cada carta era um pedaço de vida. Maria Clara bateu à porta. "Senhor, posso entrar?" "Entre." Ela entrou com uma bandeja de chá de gengibre. O aroma doce preencheu o ar úmido. Ao ver as cartas, silenciou. Eduardo falou, com voz rouca: "Essas cartas nunca foram lidas. Foram escritas para quem já se foi."
Maria Clara sentou-se devagar. Mas quem escreve cartas assim nunca está sozinho. Você acredita nisso? Acredito. Às vezes, escrever é o único jeito de não morrer. A luz pareceu mudar. Eduardo suspirou e dobrou as cartas. Não disse mais nada. Apenas a observou o rosto inclinado, o contorno banhado de claridade. Do lado de fora, a chuva seguia. Cada gota caía no telhado, no chão, no ritmo lento de um coração cansado. Maria Clara levantou-se e foi até a janela. Abriu-a. O vento e a água entraram, lavando o cheiro velho. A luz encharcou o quarto, molhou-lhe o cabelo, o ombro. Eduardo permaneceu imóvel, vendo-a uma mulher da Bahia, de olhos vivos, que fazia a vida voltar àquele espaço. Fique à janela, vai se molhar. Deixe. Às vezes, a casa precisa sentir a chuva para saber que ainda respira. Ele se calou e entendeu. Ela não limpava só a casa, mas também a escuridão dentro dele. Quando a chuva cessou, o branco da casa brilhou na umidade. Maria Clara passou o pano nos pisos, cantando baixinho, como se falasse com as paredes. Eduardo seguiu seus passos, sem ser notado, e parou à porta da cozinha. Ela descascava um abacaxi. O cheiro doce misturava-se ao da madeira molhada. Ele nada disse, apenas ficou ali sentindo, pela primeira vez em muitos anos, uma paz que vinha não da memória de quem partiu, mas da presença de quem ficava. À noite, pronta para ir embora, ela vestiu um casaco leve e perguntou na porta: "Senhor, amanhã é sábado. Quer que eu venha?" Eduardo a fitou demoradamente e assentiu. "Sim, venha. A casa fica muito silenciosa sem você." Maria Clara sorriu. "Então amanhã trarei mais barulho." Ela atravessou a varanda, a última gota de chuva caindo-lhe nos cabelos. Eduardo a acompanhou com o olhar até perder, lá entre os coqueiros. Voltou-se, e a casa mergulhou novamente no silêncio, mas um silêncio diferente. Não o da morte, mas o de um coração à espera de outro compasso. Sentou-se, abriu o caderno e escreveu: "5º dia desde que Maria Clara chegou. A casa ainda está silenciosa, mas agora eu entendo. Nem todo silêncio é solidão. Há silêncios que sabem cantar." Fechou o caderno, recostou-se, fechou os olhos. Lá fora, a chuva distante pulsava no ritmo do mar, no ritmo da baía, no ritmo do próprio peito, e no sopro salgado do vento, ouviu a voz suave de Maria Clara, escondida na noite: "O mar é grande, mas o coração é maior." Eduardo sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, deixou as lágrimas caírem não de dor, mas porque o coração, depois de tanto silêncio, voltava a cantar. Naquela manhã, um frio incomum pairava sobre a baía. O mar continuava azul, mas as ondas batiam pesadas, como se também carregassem uma saudade antiga. Na Casa Branca, Eduardo despertou ao som distante dos tambores de samba vindos da vila litorânea. Levou a mão ao peito, sentindo o coração bater lento, compassado cada pulsar trazendo um leve ardor. Não era apenas a doença. Havia algo mais fundo, algo que ele ainda não ousava nomear. Maria Clara chegou como sempre, batendo de leve antes de entrar, o sorriso iluminando o ar. Trazia consigo o cheiro de sol e o aroma do café recém-passado. Colocou a bandeja sobre a mesa. "Bom dia", disse ele, roucou. "Bom dia, senhor." Ela começou a trabalhar, os passos suaves soando no piso de madeira. Eduardo a observava pela janela. Via-a abrir as janelas, deixando o vento e a luz invadirem o espaço, espalhando reflexos dourados pelas paredes brancas. Usava um vestido azul claro, simples, mas da mesma cor do mar à distância. Por um instante, ele viu Helena o mesmo azul, o mesmo cabelo castanho, o mesmo caminhar leve como a brisa. O coração apertou. Eduardo desviou o olhar e foi até a parede dos retratos. Ali, a moldura de Helena e dos filhos, Rafaela e Tomás, estava coberta por uma fina camada de poeira. "Posso limpar?" perguntou Maria Clara. Ele assentiu. Ela passou o pano com cuidado, como quem toca o passado de alguém com respeito. Quando a luz atravessou o vidro, o rosto de Helena reapareceu nítido. Olhos sorrindo, traços serenos, braços envolvendo as crianças. Maria Clara parou um instante. "Ela era linda." Eduardo respondeu, a voz embargada. Era a mulher que transformava o silêncio em música. Ela colocou o retrato de volta. O olhar dele permanecia preso à foto, mas havia ali, além da dor,
uma luz calma de quem começava a aceitar. O senhor sente falta dela todos os dias? Perguntou Maria Clara. Sim, mas o que mais dói é o que não disse quando podia. Maria Clara silenciou. Entendia esse tipo de ausência as palavras não ditas, o amor perdido entre o medo e a pressa. Também ela conhecia essa sensação, com o pai que se fora, com o homem que a deixara. E seus filhos? Perguntou depois. Ainda o visitam? Eduardo esboçou um sorriso fraco. Vivem em São Paulo. Trabalham, viajam, amam, mas esqueceram. Talvez eu mesmo tenha ensinado a amar o sucesso mais do que a mim. Talvez ainda haja tempo. Ele balançou a cabeça. O tempo não volta, Maria Clara. Só o arrependimento. Ela o fitou, triste. O silêncio que os envolveu não era frio, era o silêncio de quem compreende. Ao meio-dia, Maria Clara limpava a biblioteca, o refúgio de Eduardo, onde repousavam livros antigos de arquitetura e desenhos inacabados. Tirou o pó de uma estante e encontrou um esboço amarelado. Uma casa à beira-mar, coqueiros no jardim, varanda voltada ao oceano. No canto inferior lia-se, para Helena, a casa onde o sol nunca dorme. Um sorriso leve lhe veio, mas os olhos arderam. Entendeu que cada parede daquela casa era uma frase de amor que Eduardo nunca dissera. Ao sair da biblioteca, viu-o sentado na poltrona, olhando o horizonte. O senhor mesmo desenhou esta casa, não foi? Sim. Foi o presente que nunca consegui entregar. Ele baixou o tom. Construí para ela viver. Acabei morando nela sozinho. Maria Clara aproximou-se, pousou a mão no encosto da cadeira. Às vezes Deus deixa a casa vazia para que alguém novo possa entrar. Eduardo a olhou. A luz da tarde fazia seus olhos castanhos brilharem como o mar. Ele apenas assentiu. O tempo escorreu devagar. As nuvens tingiam-se de lilás quando ela se despediu. Senhor, posso perguntar uma coisa? Claro. Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Eduardo pensou e respondeu baixo. Teria amado com menos medo. Ela calou-se. Saiu com o peito apertado, sem saber se a tristeza era dele ou dela. Quando desapareceu atrás dos coqueiros, Eduardo olhou para o retrato de Helena. Passou o dedo sobre o vidro, como num agradecimento silencioso por Maria Clara. Aquela noite, ele não escreveu no diário. Pegou uma folha em branco e começou uma carta para Rafaela, sua filha. Filha, talvez você não entenda agora, mas o silêncio também envelhece o amor. Se um dia eu me for, lembre-se. O pai que não sabia dizer eu te amo, o sentia em cada batida fraca do coração. A caneta tremia, mas ele continuou. Cada palavra um fio de redenção. Lá fora, a Bahia estava mergulhada em prata. Dentro da Casa Branca, um homem finalmente aprendia a língua do amor, graças à presença silenciosa de uma mulher chamada Maria Clara. A noite se estendia, úmida, calma. O mar batia compassado, o luar espalhado sobre as ondas como cacos de vidro. Eduardo estava à mesa, a carta aberta, a mão trêmula. Escrever lhe consumia forças, mas também o libertava. O vento trouxe o perfume do jasmim e misturou-se ao som do mar, a respiração cansada dele. O relógio marcou 10 horas. Um toque suave na porta. Ele ergueu os olhos. Era Maria Clara, o xale nos ombros. Esqueceu alguma coisa? Perguntou ele. A voz fraca. O senhor esqueceu isto. Ergueu o casaco deixado na varanda. Está esfriando. Não queria que ficasse doente. Eduardo pegou o casaco. O olhar dele ficou preso ao rosto dela úmido de sereno, as bochechas coradas do vento. Você sempre cuida de tudo. Cuido porque o senhor esquece de cuidar de si. Sorriu. E quem cuida também precisa ser lembrado de cuidar. O silêncio encheu o quarto. O vento agitou a cortina, espalhando luz amarela sobre o cabelo castanho dela. Eduardo a observou o mesmo gesto, o mesmo brilho de Helena, mas agora sem comparação. Helena pertencia ao passado. Maria Clara era o presente pulsando dentro dele. Sente-se um pouco. Não vá ainda. Ela hesitou, mas sentou-se. A luz do abajur dividia o rosto dela entre claridade e sombra. Eduardo viu nela a mistura exata de ambas as metades que o habitavam. O senhor escreveu para sua filha? Escreve. E vai mandar? Ainda não. Talvez quando encontrar coragem. Coragem é o que o amor deixa quando vai embora. Respondeu, olhando o mar pela janela. Ficaram ali 2 silhuetas, ouvindo o diálogo do vento e das ondas. O relógio marcava cada batida, lenta, firme,
lembrando-os de que ainda havia tempo pouco, mas havia. Maria Clara, chamou ele, surpreso com a ternura da própria voz. Sim, senhor. Por que ficou viúva tão cedo? Ela riu, sem alegria. Não fiquei viúva. Ele foi embora antes de morrer. Disse que não queria uma vida de responsabilidades. E você o perdoou? Ainda não sei. Talvez sim, porque carregar ódio é mais pesado que carregar saudade. As palavras dela tocaram fundo. Eduardo entendeu. Também precisava perdoar a si mesmo. Um vento forte fez a cortina levantar e a carta cair ao chão. Maria Clara abaixou-se, leu algumas linhas e murmurou. O silêncio também envelhece o amor. É bonito, mas o Senhor ainda pode falar antes que o amor envelheça. Eduardo a fitou. A luz do abajur refletia-se em seus olhos, como o brilho do mar sob o luar. Quis responder, mas apenas sório. Sabe, Maria Clara, às vezes penso que esta casa é minha penitência. E se não for? Como assim? Talvez seja um lugar de perdão. Helena a construiu com o Senhor, mas pode ter deixado para outra pessoa continuar o que começou. As palavras ecoaram nele. Outra pessoa. Soaram como um chamado vindo do oceano. Ele a olhou, e o tempo parou. Só existiam o som das ondas, o pulsar do coração e o espaço entre os dois, que deixava de ser vazio. Maria Clara levantou-se. Eu preciso ir. Gabriel me espera. Eduardo a acompanhou até a porta. O vento noturno espalhava o cheiro de jasmim. Antes de cruzar o portão, ela se voltou. O senhor devia terminar essa carta. As pessoas merecem ouvir o que o silêncio escondeu. E você, Maria Clara? O que o seu silêncio esconde? Ela hesitou. Coisas que o mar ainda não levou. Sorriu e partiu. Ele ficou ali, até sua figura sumir entre as sombras. Entrou, fechou a porta, mas a casa não estava muda. O som dos passos dela ainda ecoava no ar, o perfume permanecia. Sentou-se à mesa e acrescentou uma última linha à carta. Filha, hoje entendi que o amor não morre, ele muda de casa. E às vezes, uma voz nova o ensina a viver outra vez. Guardou a carta na gaveta, apagou a luz e olhou o mar. A lua alta brilhava intensa. No rumor das ondas, ouviu uma melodia familiar, a voz de Maria Clara, vindo do caminho de areia, soando como uma promessa sob o céu da Bahia. Eduardo sorriu, a mão sobre o peito. Seu coração ainda batia fraco, lento, mas vivo. E em cada batida, o som doce do passado sendo enfim perdoado, a Bahia amanheceu resplandecente após a chuva da noite. O sol surgiu do mar como uma faixa de fogo, incendiando os telhados vermelhos e o brilho úmido da areia. O ar trazia o sal do oceano e o perfume das flores silvestres que cresciam junto à cerca da Casa Branca. Eduardo Nascimento estava sentado na varanda, olhando o horizonte. A luz do dia acentuava os sulcos no rosto, mas em seu olhar havia algo novo, uma centelha serena, como se, depois de tantos anos, ele finalmente tivesse deixado de temer o amanhecer. Segurava uma xícara de chá de gengibre, mas o calor dela não vencia o frio que subia do peito. A dor cardíaca da noite anterior ainda pulsava, irradiando pelo ombro esquerdo antes de abrandar. Respirou fundo, olhou as mãos trêmulas. Ainda estou aqui, murmurou. Da cozinha vinham os ruídos conhecidos, pratos, passos leves. Maria Clara já estava ali, como sempre, desde cedo. Sua presença despertava a casa. Ela cantava, a voz rouca e quente, uma canção sobre o mar, o vento e as mulheres da Bahia, que esperam sempre, mesmo quando a vida as empurra para longe. Eduardo fechou os olhos e deixou que o coração se ajustasse ao ritmo da música. De repente, a dor voltou mais forte. Curvou-se, apertando o peito. A xícara caiu e se quebrou em 1000 pedaços no chão de ladrilhos. Maria Clara ouviu o som e correu. Encontrou-o inclinado na cadeira, pálido, o ar escapando em suspiros curtos. Senhor Eduardo, gritou, ajoelhando-se. Ele levantou a mão com esforço. Não, não chame ninguém, mas o senhor está mal. Prometa, nada de hospital. Maria Clara o encarou, aflita, o rosto úmido de medo. Correu até o quarto, achou o frasco de remédio que conhecia, voltou depressa. As mãos tremiam, mas ela manteve a voz firme. Colocou o comprimido nos lábios dele, deu água. Eduardo engoliu com dificuldade. Ela segurou sua mão, o ajudando a respirar. Por favor, respire comigo.
Assim, devagar. Ela inspirou, soltando o ar em ritmo lento. Ele tentou acompanhá-la. Minutos se passaram só o som das ondas e das respirações. Aos poucos, o coração dele estabilizou. Eduardo abriu os olhos e encontrou o olhar dela molhado, mas forte, um olhar que parecia sustentar o mundo. Você devia ter me deixado, murmurou. Nunca. Não enquanto eu estiver aqui. As palavras soaram como um voto. Maria Clara enxugou o suor da testa dele com o pano, suave como quem toca algo frágil. Eduardo suspirou, olhando o horizonte. Você vai acabar se machucando. Não me importa, respondeu. Firme. O Senhor tem alguém que o ama agora, e eu não vou fingir que não vi o quanto o Senhor precisa disso. O silêncio caiu sobre eles. Lá fora, o mar batia ritmado contra as pedras. Eduardo olhou para ela nos olhos. Havia uma luz que o salvava da escuridão. Maria Clara, você não entende. Então me explique. Ele fechou os olhos. Estou morrendo. Tenho meses, talvez semanas. Ela ficou imóvel. Depois apertou-lhe a mão. Não. O senhor pode tentar o tratamento. Eduardo moveu a cabeça. Fraco. Vivi tempo demais sem querer. Agora só quero morrer em paz. As lágrimas desceram pelo rosto dela, caindo sobre a pele dele. Morrer em paz não é desistir da vida. É fazer as pazes com ela. E o senhor ainda não fez. Eduardo a olhou o rosto iluminado pela manhã da Bahia. O mesmo brilho do primeiro sol depois da tempestade. Tocou-lhe o rosto. Por que se importa tanto? Porque sei o que é perder alguém e não poder fazer nada. Nenhum dos dois falou mais. O vento trouxe o perfume do jasmim. Eduardo recostou a cabeça no ombro dela. Maria Clara permaneceu imóvel, sustentando-o, uma mão sobre o peito dele, sentindo o frágil compasso ainda resistindo. Depois de um tempo ele murmurou. Talvez você seja um milagre que eu não pedi, mas veio mesmo assim. Talvez a Bahia tenha me mandado, respondeu ela, sorrindo por entre as lágrimas. Ela ficou ao lado dele a manhã inteira. Quando a dor cessou, Eduardo adormeceu com a cabeça em seu ombro. Do lado de fora, o vento e o mar embalavam o silêncio. Naquela casa branca, dois corações batiam juntos, um cansado, outro forte, ambos se sustentando. Quando acordou, o sol já avançava pela tarde. A luz entrava pelas janelas e banhava o rosto de Maria Clara, adormecida ao lado. O cabelo dela caía sobre o braço dele. Eduardo tocou de leve uma mecha, cuidadoso para não acordá-la. Aquele gesto simples era, para ele, o primeiro ato de quem voltava a desejar viver. O mar brilhava, o céu sem nuvens. Dentro dele, algo novo se espalhava, não dor, mas calor. Pela primeira vez em meses, quis viver mais um dia, apenas mais um, para ver o sorriso dela. Fechou os olhos e murmurou. 6 meses, talvez menos. Mas enquanto eu puder, quero vê-la sorrir. E o vento pareceu responder, trazendo de longe uma melodia de bossa nova, uma canção sobre amor, vida e corações que ainda sonham em bater mais uma vez. À tarde, o sol dourava tudo, como mel derramado. A luz se espalhava pela sala, onde Maria Clara cortava frutas. O som do vento nas cortinas e da faca no tabuleiro compunha uma música calma que a casa não conhecia desde Helena. Eduardo, deitado na espreguiçadeira, observava. O corpo frágil, o olhar desperto. Está melhor? Perguntou ela. Melhor. Por sua culpa. Culpa boa, espero. A melhor. Sorriram, e o silêncio entre eles foi doce, cheio de sentido. Maria Clara colocou o prato à frente dele. Coma um pouco. Precisa de força. Já não tenho apetite. Então coma só o que gosta. É um pedido, não uma ordem. Ele riu, um riso curto e verdadeiro. Não ria de mim, senhor. Não consigo evitar. Faz tempo que não rio assim. Então ria mais. O coração gosta de alegria, mesmo cansado. O riso dele cedeu a uma ternura profunda. Você fala como quem já perdeu demais. Porque perdi. Mas aprendi que o amor não some quando a pessoa vai embora. Ele muda de forma. As palavras aplainaram o peito dele. Talvez Helena tenha mandado você. Talvez soubesse que eu ainda precisava aprender a amar sem medo. Maria Clara baixou o olhar. Fingiu concentrar-se na fruta para esconder as lágrimas. Depois do jantar, ela foi até a janela. O céu ficava lilás, o mar prateado pelo luar. Eduardo aproximou-se devagar. O mar parece calmo hoje.
A Bahia sempre acalma o que está ferido. E o que não tem cura? O mar não cura, mas consola. Às vezes, isso basta. Ficaram lado a lado em silêncio. O vento trazia o sal, e o silêncio era abrigo, não vazio. Eduardo quis agradecer, mas as palavras ficaram presas. Ela viu as mãos dele tremerem e a segurou. Não precisa. Precisa sim. Eu prometi que cuidaria do senhor. E por quê? Porque todo mundo merece alguém que se importe. Ele calou. O vento mexia a saia dela, o cabelo colava no rosto. Eduardo guardou cada detalhe, o olhar, a voz, o gesto. Tudo tão vivo que fez esquecer a contagem dos dias. À noite ficaram na sala, sem luz. A lua entrava pela janela, pintando tudo de prata. Maria Clara falava de Gabriel, das aulas, dos poemas de Vinícius. A vida é a arte do encontro. Eduardo ouviu, quieto. Encontro, repetiu. A vida me deu muitos, mas estraguei quase todos. Então comece outro. Outro? Sim, está acontecendo agora. Ele a olhou longamente. O rosto dela, entre luz e sombra, era belo e forte. Tocou um fio de cabelo em sua testa. Você é uma mulher difícil de esquecer. Maria Clara não recuou. Ainda bem, porque o senhor também não é fácil de deixar. O silêncio que se seguiu tinha o som das ondas. Eduardo sentiu o coração bater fraco, mas firme não de medo, e sim de vida. Quando ela se despediu, disse baixinho: Senhor, se sentir dor de novo, por favor, me ligue, mesmo de madrugada. Prometo, respondeu ele. O portão se fechou, mas o calor dela ficou na casa, misturado ao cheiro do jasmim e ao som do mar. Eduardo abriu o caderno. Dia 6, desde que contei meu segredo. Ela não teve medo. A Bahia não teme a morte e ensina a viver devagar. Apoiou a cabeça, fechou os olhos. No sonho, caminhava com Maria Clara pela praia, de mãos dadas. O riso dela se misturava às ondas. Não sabia se era sonho ou verdade. Só sabia que seu coração ainda frágil batia por alguém. A Bahia despertava em um setembro radiante. O sol dourava os telhados, a areia e até o mar cintilante, fazendo tudo parecer cantar no compasso de um samba matinal. A brisa do mar passava pelas fileiras de coqueiros, trazendo o cheiro de sal e o perfume de jasmim do pequeno jardim dos fundos. Na Casa Branca, uma suave melodia de bossa nova soava de um velho rádio. Garota de Ipanema, leve e doce como o sorriso de uma mulher baiana. Eduardo estava sentado à mesa, lápis na mão, traçando as primeiras linhas depois de muitos meses. Diante dele, o esboço de uma casa simples, não grandiosa como seus antigos projetos, apenas com uma varanda, alguns degraus e janelas amplas voltadas para o mar. Ele sorriu e escreveu no canto do desenho: para Maria Clara, uma casa que respira. Uma casa que sabe respirar. Maria Clara apareceu à porta, trazendo uma bandeja de café. Trabalhando tão cedo, senhor? Eduardo ergueu o olhar, os olhos quentes. Não trabalho. Brinco de viver outra vez. Ela riu, o riso leve como o som das ondas. Então a Bahia está lhe fazendo bem. Não. É você quem está. Ela hesitou um instante, colocou a bandeja sobre a mesa e desviou o olhar arrumando a cortina. Mas o sorriso ficou ali, nos cantos dos lábios, como um raio de sol teimoso. Desde o dia em que Eduardo confessou seu problema no coração, tudo na casa mudou. Maria Clara reorganizou os horários das refeições, criou um novo cardápio. Menos sal, mais verduras, mais água. Escondeu os remédios dentro da lata de chá, para garantir que ele não esquecesse. Todas as manhãs ela abria as janelas para deixar o sol entrar, cantarolando enquanto cozinhava, enchendo a Casa Branca não mais com o frio da doença, mas com o perfume da vida, cheiro de café, de pão recém-assado, de vento e de esperança. Mesmo fraco, Eduardo fazia questão de ir ao jardim todas as manhãs. Dizia, meio sério, meio brincando: você me transformou em um velho jardineiro. Velho nada, senhor. Apenas alguém que finalmente tem tempo para ver as flores que plantou. À tarde, quando o sol amansava, eles se sentavam juntos sob a pérgola de buganvílias. Maria Clara lia poemas de Vinícius ou Fernando Pessoa. Eduardo escutava, os dedos brincando com uma xícara de porcelana, os olhos seguindo os traços do rosto dela. Às vezes, quando o verso era triste, ele dizia baixinho: troque o verso triste. Já chega de tristeza nesta casa. E ela trocava por um verso sobre o sol, o mar, a esperança.
Os dias corriam lentos, mas cheios de sentido. Começaram a partilhar as menores coisas. Eduardo contava sobre a infância no Rio, sobre o primeiro arranha-céu que projetou, sobre a sensação de ver a cidade acesa do alto. Maria Clara falava do filho Gabriel, do dia em que ele trouxe flores do campo, dizendo: "Mamãe, essa flor cheira a Bahia." Cada história se entrelaçava como as notas suaves de um samba. Uma tarde, Maria Clara trouxe o velho rádio de sua mãe. Girou o botão. O chiado preencheu o ar, e a voz de Elis Regina surgiu. "É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã." Eduardo fechou os olhos, deixando a música levar. "Lu", murmurou, "se não houvesse amanhã, talvez fosse mais fácil viver o hoje." Maria Clara ficou em silêncio, depois respondeu suavemente: "Então viva o hoje comigo." Aquelas palavras simples caíram no silêncio como uma chuva morna. Eduardo a olhou. A luz do entardecer atravessava seus cabelos, tornando-os dourados. Tocou levemente sua mão, um toque breve, suficiente para fazer seu coração tropeçar no próprio ritmo. Depois disso, não disseram mais nada. Ficaram apenas ali, ouvindo a música, vendo o mar mudar de azul para lilás. À noite, quando Maria Clara se preparava para ir embora, Eduardo pediu: "Amanhã traga o seu menino. Quero conhecer Gabriel." Ela hesitou um pouco, depois assentiu. "Ele vai gostar daqui. Diz que o mar fala com ele nos sonhos." Eduardo sorriu. "Então somos dois." Quando ela saiu pelo portão, ele permaneceu no alpendre, ouvindo o som das ondas misturado aos passos dela que se afastavam. Dentro dele, algo novo, não medo da morte, mas medo de uma vida curta demais. Naquela noite escreveu no diário: "8º dia, desde que ele a trouxe à luz. Antes eu temia o tempo passar. Agora temo que ele passe depressa demais." Colocou a caneta de lado, ouvindo o mar lá fora, leve, constante como o coração da Bahia, e o seu próprio, cantando a canção de uma vida que renasce. Na manhã seguinte, a Bahia vestiu seu manto de sol dourado, mel escorrendo entre as palmeiras. O mar estava calmo, as ondas mansas brincando na areia como crianças. Eduardo sentou-se na varanda, segurando uma xícara de café quente, sentindo algo que há muito não sentia expectativa. Maria Clara prometera trazer o filho, e desde cedo ele mandara o jardineiro varrer o caminho e colocar cadeiras de vime ao redor da mesa do alpendre. A campainha soou. Maria Clara apareceu com um vestido branco leve, segurando a mão de Gabriel, um menino de 8 anos, rosto iluminado, olhos negros brilhando como o mar da manhã. Usava uma camiseta azul e trazia um papagaio de papel gasto nos braços. Eduardo sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Maria Clara já vira nele. "Este é o Gabriel", ela apresentou. O menino olhou para o homem educado. "Oi, senhor Eduardo. Mamãe disse que o senhor mora numa casa de conchas." Eduardo riu. "De conchas?" "Sim. Ela diz que o mar ouve tudo aqui." "Então é verdade. E agora o mar vai ouvir mais uma voz." O menino sorriu e correu para o jardim. Seus passos leves marcavam a areia. O riso soava como uma canção. Maria Clara ficou na varanda, observando-o, o olhar cheio de ternura. Eduardo comentou em voz baixa: "Ele tem o seu sorriso." Ela respondeu, assentindo, e o coração do pai. "Mas espero que um dia tenha a calma do Senhor." Eduardo sorriu de leve. "Eu não tenho calma, Maria Clara. Tenho apenas um coração cansado, tentando aprender a bater direito outra vez." Gabriel voltou correndo, erguendo o papagaio. "Senhor Eduardo, o senhor sabe empinar pipa. Faz tanto tempo." Ele quase recusou, mas diante daqueles olhos ansiosos, levantou-se. "Vamos tentar." Foram até a praia atrás da casa. O vento da Bahia soprava forte, o sol dourava tudo. Maria Clara observava os dois, o homem e o menino, correndo e rindo juntos. Gabriel à frente, Eduardo segurando a linha atrás. O papagaio subiu, balançou e depois voou alto no céu azul. Ambos gritaram de alegria. O vento agitava as roupas dele, e naquele instante, Eduardo sentiu que não era mais um homem esperando a morte, era apenas um homem vivendo. Depois que a pipa caiu, sentaram-se sob a sombra dos coqueiros. Maria Clara lhe ofereceu um lenço para enxugar o suor, o olhar misto de preocupação e carinho. Eduardo segurou a mão dela e murmurou: "Obrigado por ter-lo trazido. Acho que nunca mais vou esquecer esse som." "Que som?" "O som do riso. Faz tanto tempo que eu não ouvia um sem dor."
Gabriel encostou a cabeça no ombro da mãe. Mamãe, o senhor Eduardo é triste? Maria Clara sorriu. Era. Agora está aprendendo a ser feliz de novo. O menino olhou para Eduardo pensativo. Posso ensinar ele a brincar de novo também. Eduardo riu baixinho. Aceito o seu curso, professor. Os três riram juntos. O riso ecoou pela areia, misturando-se ao som do mar, e o céu da baía pareceu ainda mais claro. À tarde, Maria Clara e Gabriel se prepararam para ir embora. Antes de sair pelo portão, o menino se virou e gritou: Senhor Eduardo, quando eu crescer, vou construir uma casa igual à sua, mas com cheiro de bolo. Eduardo riu alto, acenando. Combinado, engenheiro. Quando eles desapareceram no caminho, ele permaneceu na varanda. O vento forte, o gosto do sal no ar. Sentiu o coração doer, mas não de doença de vida. Voltou para dentro, sentou-se e escreveu no diário. Hoje vi o sol brincar no riso de uma criança. Talvez a vida tenha me dado uma segunda chance disfarçada de mãe e filho. A nuit caiu. O vento do mar trouxe o frio, mas dentro da Casa Branca não havia mais lugar para a solidão. Na parede, o desenho da casa que respira permanecia agora com um novo detalhe. Na janela, duas figuras, uma grande e outra pequena, sentadas, olhando o mar. Eduardo ergueu o olhar e murmurou: Se for o meu fim, que venha devagar. Ainda tenho coisas lindas para viver. Lá fora, a baía continuava a cantar, e no ritmo dessa canção, o coração dele voltou a bater no compasso da vida. A tarde na baía vestia-se de ouro. O sol descia lentamente até o horizonte, e a luz se despedaçava em milhões de fragmentos sobre o mar. Na varanda, Eduardo recostava-se na cadeira de vime, ao lado de Maria Clara, cujos cabelos brilhavam sob o entardecer. O vento soprava salgado, quente e cheio de vida. No pequeno rádio sobre a mesa, soava baixinho Wave, de Tom Jobim um som leve como o respirar, lento como o pulsar do coração ao pôr do sol. Eduardo olhou para o horizonte, onde o mar tocava o céu. Sabe, Maria Clara, às vezes acho que a baía tem uma cor própria. Tem sim, ela respondeu com um sorriso melodioso. A cor do amor quando ainda não sabe que é amor. A frase fez com que ele a olhasse. A luz refletida em seus olhos castanhos fez o coração dele perder o compasso. Ficaram em silêncio por muito tempo. A música se misturava ao som das ondas. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo. O perfume de jasmim, o cheiro do vento e da pele dela o envolveram, fazendo-o sentir-se tonto não pela doença, mas pela vertigem de estar vivo. Você tem medo do amanhã? Ele perguntou. Maria Clara balançou a cabeça devagar. Não. Tenho medo de não sentir o hoje. Ela se levantou e desceu até a areia. A luz do fim de tarde a cobria de um tom de mel. Eduardo a observou e, com esforço, também se ergueu, caminhando devagar até alcançar. Lá, andaram pela praia, a areia macia sob os pés, as ondas lambendo os tornozelos, frescas. O riso de Gabriel ainda ecoava na memória deles, misturado ao som do mar. Maria Clara abaixou-se, pegou uma pequena concha e colocou na mão dele, para lembrar que o mar guarda tudo, até o que a gente pensa que perdeu. Eduardo fechou os dedos sobre a concha. Os deles se tocaram e ambos pararam. Um silêncio frágil se instalou. O vento soprou mais forte. Espalhando os cabelos dela, alguns fios tocaram o rosto dele. Ele não desviou o olhar, e naquele instante não precisavam de palavras, apenas olhar, respirar e sentir os corações batendo juntos. Maria Clara, Senhor? Não me chame mais de Senhor. Ela sorriu, suave. Então como devo chamá-lo? Eduardo. Sou Eduardo. O nome dele nos lábios dela soou doce como o sol poente. Eduardo. Uma única vez, mas bastou para que seu coração cansado se sentisse jovem de novo. Voltaram quando o sol já havia sumido. O céu estava tingido de roxo profundo e a lua em forma de foice pendia sobre o mar. Maria Clara preparou chá. Ele acendeu a luz da varanda. A claridade dourada os envolveu, revelando o pequeno espaço entre eles, uma distância de convenções, de idade, de receios, mas que começava a se dissolver no calor da baía. Eduardo, disse ela, em voz quase sussurrada: o senhor já amou alguém depois de Helena? Ele silenciou. A pergunta veio como um vento frio. Olhou para longe, onde as ondas batiam nas pedras, compassadas como batidas do coração. Achei que nunca mais fosse possível, até você aparecer. Maria Clara não respondeu.
Colocou a xícara sobre a mesa. Suas mãos tremiam levemente. Do lado de fora, o vento ficou mais forte, agitando a cortina. Eduardo levantou-se e caminhou até ela. Agora só havia um sopro entre os dois. Eu não devia dizer isso, ele murmurou. Mas disse, ela respondeu, os olhos úmidos. Porque é verdade. Ele levantou a mão e tocou-lhe o rosto. Maria Clara fechou os olhos. Não recuou. Apenas respirou fundo, sentindo o calor daquela mão frágil. O coração dele acelerou, não por dor, mas por emoção. Eduardo. Ela sussurrou. E então, como se algo invisível os atraísse, seus lábios se encontraram primeiro um toque leve, trêmulo, depois um beijo profundo. O primeiro beijo sob a lua da Bahia, onde mar, vento e coração se fundiram numa única canção. Quando se afastaram, ficaram em silêncio. Maria Clara levantou o olhar. A voz rouca. Isso é loucura. Eduardo sorriu. Talvez. Mas é a única coisa que me faz sentir vivo. Ela o encarou e viu que, em seus olhos, já não havia medo da morte, havia vontade de viver, de amar, de ver a luz mais uma vez. Sem dizer nada, colocou a mão sobre o peito dele, onde o coração batia fraco, e murmurou. Então viva, Eduardo. Viva até o último pôr do sol. Lá fora, a Bahia mergulhava na noite azul escura. Na varanda, dois corpos permaneciam juntos em silêncio, deixando que o vento e a bossa nova contassem o resto da história. A noite baiana parecia mais longa do que o habitual, como se o céu quisesse permanecer para ouvir dois corações aprendendo a bater em uníssono. Depois daquele beijo, nada foi dito. Apenas o som das ondas batendo nas rochas, os tambores distantes de uma festa e o vento sussurrando entre os coqueiros, trazendo o perfume do jasmim, o sal do mar e um leve sabor de doçura. Maria Clara ficou sentada, os olhos voltados para o mar. A luz da lua desenhava seu rosto, delicada como o traço de um pintor enamorado pela luz. Eduardo, de pé atrás dela, a observava em silêncio, as mãos entrelaçadas, o peito arfando. Desde que Helena morrera, nunca deixara ninguém se aproximar tanto do seu coração. Agora, com a última barreira desfeita, ele compreendeu. Viver não é alongar o tempo, mas ter coragem de amar outra vez, mesmo sabendo que vai perder. Maria Clara se virou, o olhar dividido entre o medo e o desejo. Eduardo, o que estamos fazendo? Ele sorriu com tristeza. Estamos vivendo. A resposta simples soou na noite como uma melodia completa. Caminharam devagar até a beira do mar. As ondas tocavam seus pés, frias e suaves. Maria Clara tirou os sapatos, deixando a areia úmida abraçar-lhe os passos. Eduardo a observava pequena sob a imensidão, os cabelos prateados pela lua. Ele murmurou, você é a coisa mais bonita que a Bahia já me mostrou. Ela sorriu entre lágrimas, e o senhor é o homem mais teimoso que já conheci. Então estamos quites. Riram e depois ficaram quietos. O som distante de um samba misturava-se ao quebrar das ondas. Maria Clara se aproximou e segurou a mão dele. A mão estava fria, seca, mas, entrelaçada à dela, tornou-se quente. 6 meses. Talvez menos, ele disse baixinho. Pode ser uma vida inteira se souber viver. A frase soou como uma promessa. Maria Clara deu um passo e apoiou a cabeça no ombro dele. O vento passou, trazendo o cheiro do mar. Ficaram ali muito tempo, dois seres que haviam esquecido o medo, existindo apenas no instante. Quando voltaram à varanda, Maria Clara se preparava para partir. Mas, ao tocar a maçaneta, parou. Eduardo. Ele levantou o olhar. Sim? Ela se voltou, os olhos brilhando na escuridão. Se eu for embora agora, talvez o senhor pense que esse beijo foi um erro. E não foi. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Foi a coisa mais certa que já fiz. Então virou-se e foi embora, sem esperar resposta. A porta se fechou, deixando Eduardo imóvel, o coração batendo forte um compasso rápido, outro lento, e em cada batida, o nome dela. A noite passou. Ele escreveu no diário, amei novamente, sob o céu da Bahia. Não com o amor da juventude, mas com o amor de uma alma que deseja viver mais um dia. Se amor te vier, vou saudar, la com o beijo dela. Oh. Na manhã seguinte, Maria Clara chegou mais tarde do que de costume. Quando entrou, Eduardo estava na varanda, ainda com a camisa branca da véspera, o olhar perdido, o rosto cansado, mas sereno. Ela se aproximou e perguntou baixinho, dormiu? Não. Passei a noite acordado.
tentando entender o que senti. E entendoi? Sim. E o meia paixonai. Maria Clara baixou os olhos, prendendo o sorriso. O vento brincou com seus cabelos. Eduardo estendeu a mão e afastou um fio do rosto dela. E agora? Ela perguntou, quase num sussurro. Agora, vivemos. Um dia de cada vez. Ele pegou sua mão e a conduziu até a varanda. O mar brilhava sob o sol nascente. Vamos dançar. Sem música, a Bahia sempre tem música. E começaram a dançar sem compasso, sem pressa, guiados apenas pelas ondas, pelo vento e pelo batimento de seus corações. Maria Clara ria, os pés descalços tocando a areia, o vestido rodando, os cabelos soltos. Eduardo assegurava, lento, trêmulo, mas pleno. Quando pararam, ele encostou a testa na dela. Se o céu cair hoje, que caia sobre nós assim. Maria Clara respondeu, a voz trêmula. Sob o céu da Bahia, nada morre, tudo se transforma. E se beijaram outra vez, sob a luz que se desfazia da tarde, entre o canto do mar e o mundo que agora existia apenas para dois. O céu da Bahia estava em tempo de chuva. As primeiras águas de outubro caíam longas e densas, como fitas prateadas cruzando o horizonte. O mar, cinzento, o vento, feroz, e ainda assim, havia nele um ritmo constante e silencioso, o compasso de uma terra acostumada às tempestades, acostumada a amar em meio ao temporal. Na Casa Branca, à beira de Itapuã, Eduardo e Maria Clara também aprendiam a amar assim no meio da tormenta do destino, entre o amor e o medo de perder-se um ao outro a cada dia. Pela manhã, a chuva batia no telhado. O vento levava as flores de buganvília do alpendre. Maria Clara levantou cedo, acendeu o fogo e preparou o café. O aroma espalhou-se pela casa. Eduardo desceu as escadas apoiado no corrimão, respirando com dificuldade. Estava mais magro, mas seus olhos brilhavam como se cada dia ao lado dela fosse uma nova chance de nascer. Ela o observou, sorrindo com doçura. O senhor devia descansar mais e perder a melhor parte do dia. Qual? Ver você fazendo café. A resposta a fez rir e corar ao mesmo tempo. Ele se sentou à mesa e tomaram o café juntos ovos, pão torrado, frutas. Lá fora, a chuva não parava. Dentro, a conversa deles era quente como fogo. Depois do café, Maria Clara leu um trecho de um livro antigo de Clarice Lispector. Sua voz era suave e grave, às vezes interrompida por um suspiro quando alguma frase tocava o coração. Há momentos em que o medo é apenas outro nome do amor. Eduardo levantou o olhar. Então é isso que eu sinto. Amor e medo são a mesma coisa. Sim, respondeu ela. Baixinho, o medo de perder é o preço de amar. Ela viu nos olhos dele algo frágil e ao mesmo tempo firme. Sabia que o tempo dele era curto, mas também sabia que nunca um homem havia vivido com tanta plenitude em tão poucas horas. À tarde, a chuva deu trégua. O céu se abriu em reflexos dourados sobre o mar. Maria Clara e Eduardo sentaram-se na varanda, mãos entrelaçadas. No rádio, tocava samba em prelúdio, melodia triste e bela. Eduardo murmurou, sabe, Maria Clara, nunca pensei que teria coragem de amar de novo. E agora? Agora tenho medo de parar de amar antes que o coração pare de bater. Maria Clara apertou a mão dele. Então não pare. O resto, a vida resolve. Ficaram em silêncio. O vento trazia o cheiro de sal e de terra molhada. Eduardo encostou a cabeça no ombro dela, os olhos fechados. Na quietude, ambos podiam ouvir o coração dele lento, fraco, mas insistente. Cada batida era uma vitória contra a morte, mesmo que por um instante. À noite, quando Maria Clara se preparava para ir, Eduardo segurou sua mão. Fica. Ela o olhou, surpresa. Eduardo, por favor. Só hoje. A casa parece mais viva quando você está aqui. Ela hesitou, depois assentiu. Sentaram-se diante da lareira, a chama pequena lançando reflexos alaranjados nas paredes. Eduardo falou de Helena não mais como quem sofre, mas como quem aprendeu a dizer adeus com gratidão. Maria Clara o ouviu sem interromper, apenas segurando sua mão, impedindo que a lembrança se tornasse dor. Helena me ensinou a sonhar, ele disse, mas você me ensinou a acordar. A frase fez brotar lágrimas nos olhos dela. Encostou a cabeça em seu ombro, e ali ambos entenderam. O amor não vem para substituir, mas para continuar. Do lado de fora,
A chuva voltava a cair agora suave, como uma canção de ninar da Bahia. 10º dia. A chuva já não me entristece. Cada gota que cai soa como um batimento do meu coração. E em cada batida, ouço o nome dela. Eduardo escreveu isso no diário, enquanto Maria Clara dormia apoiada em seu ombro. A chama diminuía, o mar cantava ao longe e a Bahia respirava. Na Casa Branca, o homem que antes contava os dias que lhe restavam agora, contava apenas os instantes de amor. Naquela noite, o vento se ergueu. As ondas batiam na areia, os coqueiros gemiam sob a força da ventania. Dentro da casa, o fogo da lareira se apagava devagar. Maria Clara dormia, a cabeça sobre o ombro dele. Eduardo não dormia. Ficava imóvel, sentindo o calor suave da respiração dela em seu pescoço. Havia algo que ele temia dizer que a dor no peito voltara. Discreta, constante, como o compasso lento de um samba triste. Temia falar e quebrar a paz daquele momento. Temia que, se ela soubesse, sofresse mais do que ele. Acima de tudo, temia partir enquanto a mão dela ainda estivesse quente sobre a sua. O vento aumentou e a chuva voltou a cair. Maria Clara despertou, sonolenta. Eduardo, ainda está acordado? Sim, só ouvindo a chuva. Está pálido. Quer que eu prepare um chá? Não precisa. Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu fraco, cansado. Ela segurou sua mão fria, úmida, e o pressentimento lhe atravessou o peito. Seu coração? Ele desviou o olhar. Sou cansaço. Maria Clara levantou-se e foi rapidamente buscar o frasco de remédio. Ele tentou recusar, mas ela insistiu. Por favor, não me peça para ver e fingir que não vejo. Eduardo ficou em silêncio. Tomou o comprimido. A dor cedeu um pouco, mas as lágrimas já corriam no rosto dela. Sentou-se ao lado dele e pousou a mão sobre o peito dele, sentindo as batidas fracas. Se prometer que vai lutar, eu prometo que não vou desistir. Ele suspirou, os dedos trêmulos entrelaçando-se aos dela. Eu não tenho medo de morrer, Maria Clara. Tenho medo de te deixar sozinha, e eu tenho medo de nunca mais ouvir sua voz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um trovão ribombou ao longe. A luz iluminou seus rostos. Eduardo a puxou para perto. Então escuta agora, disse com a voz trêmula. Te amo. Maria Clara soluçou e o abraçou. Em meio à chuva, aos trovões, a respiração curta de um homem à beira do fim, ela murmurou, também te amo, mas não vai me deixar agora. Promete. Eduardo não respondeu. Apenas assentiu, os olhos úmidos, mas serenos. Ela encostou o ouvido em seu peito, ouvindo cada batida lenta, fraca até que, por um tempo, só restaram o mar, o vento e o som de suas respirações misturadas. Na manhã seguinte, a Bahia despertou radiante após a tempestade. O primeiro raio de sol entrou no quarto ainda com cheiro de fumaça e calor. Maria Clara abriu os olhos e viu Eduardo na poltrona, a cabeça recostada. Tocou-lhe o ombro. Ele abriu os olhos e sorriu, exausto. Achei que tinha te perdido, disse ela, a voz embargada. Ainda não. Prometi, lembra? Ela sorriu através das lágrimas e colocou uma xícara de café em suas mãos. Tomaram juntos, em silêncio, ouvindo apenas o mar ao longe. Eduardo falou devagar. Ontem, quando achei que ia partir, não senti medo. Senti amor. Então ainda há tempo. Sim, mas não muito. Maria Clara segurou sua mão. O Senhor me prometeu que, quando chegar a hora, vai me deixar chamar ajuda. Prometeu. Trocaram olhares. A luz da manhã refletia-se em seus olhos, e a promessa pairava entre eles, frágil como o fio de uma chama. À tarde, com o vento vindo do mar, Eduardo escreveu no diário. 11º dia. Disse eu te amo. Agora até o medo tem o rosto dela. Vou viver até que meu coração aprenda a cantar o nome dela, em vez de parar. Lec. Maria Clara ficou na varanda, observando o céu que se abria. Sabia que os dias seguintes seriam difíceis, mas também sabia que o amor, mesmo breve, havia vencido aquilo que nenhum médico, nenhum número poderia vencer. Tinha feito um coração moribundo aprender a amar a vida outra vez. E a Bahia, como quem partilha um segredo com ela, sussurrou uma canção leve. Nada é para sempre, mas o amor é o que fica. Dezembro chegou e a Bahia se encheu de luz. O céu era tão azul que parecia ter som, como se o sol cantasse. O mar reluzia, e o vento trazia o cheiro de sal misturado ao de coco verde. Na Casa Branca, no alto de Itapuã, Eduardo estava diante da mesa de trabalho, a janela escancarada,
a cortina branca dançando como asas. À sua frente, um monte de papéis e uma caneta tinteiro. Cada linha, cada palavra, era um sopro os últimos de um homem que deixava como herança não dinheiro, nem prédios, mas tudo o que nunca conseguiu dizer. Maria Clara passou pela porta e parou. Ele escrevia, tão concentrado que não anotou. No papel as letras inclinadas tremiam um pouco, e a tinta manchava aqui e ali, denunciando o tremor das mãos. Filha Rafaela, eu nunca soube dizer o que sentia. O trabalho me ensinou a construir, mas não a permanecer. Se um dia eu te faltar, olha o mar e pensa que ainda estou ali, em cada onda que volta, em cada silêncio que não te julga. Ela ficou ali, quieta. A luz da tarde caía sobre ele, dourando tudo com uma melancolia serena. Depois de alguns minutos, Eduardo ergueu o olhar e encontrou o dela. Você estava lendo? Estava só ouvindo o som do que o Senhor sente. Soa triste, soa vivo. Eduardo sorriu, pousou a caneta e massageou as mãos cansadas. Estou escrevendo para Rafaela e Tomás. Quero que se lembrem de mim pelo que fui, não pelo que perdi. Eles vão lembrar, Eduardo. Não sei. Mas quero deixar o vento decidir. Naquela tarde, o vento baiano soprava forte. Eduardo pediu que Maria Clara abrisse todas as janelas. Disse, meio brincando, meio sério, hoje quero que o vento entre e leve tudo o que ainda pesa. Ela riu. E o que fica? O que for leve o bastante para voar. Enquanto ela preparava o almoço, ele continuava escrevendo. O som da caneta misturava-se ao das ondas. Às vezes ele parava, olhava o mar como se conversasse com alguém invisível. Talvez Helena, talvez consigo mesmo. Quando o sol começou a se inclinar para o oeste, ele amarrou as cartas com um cordão de sisal e as guardou numa caixa de madeira antiga. Terminei. E agora? Perguntou Maria Clara. Eduardo se levantou, as pernas trêmulas, mas os olhos acesos. Agora vamos celebrar. Celebrar? Sim, quero uma festa. Aqui, hoje à noite, com música, samba, risadas. Quero que a Bahia saiba que ainda estou vivo. Ela riu, sem saber se chorava ou sorria. O Senhor é o único homem que transforma a própria despedida em carnaval. Melhor rir do que esperar o fim em silêncio. O entardecer se vestiu de ouro. Ela o ajudou a pendurar lanternas pela varanda, pôs uma mesa no jardim, trouxe licor de coco e doces. O vento trazia o som distante de um tamborim vindo do outro lado do morro. Eduardo ficou encostado à porta, de camisa branca, os cabelos prateados revoltos. Sob o brilho da baía, não parecia doente, parecia um homem inteiro, vivendo o seu último instante com plenitude. Quando a noite caiu, Maria Clara ligou o rádio. Mas que nada encheu o ar, alegre, cintilante. Eduardo riu e bateu o pé no ritmo. Vem dançar comigo, Maria Clara. O senhor devia se sentar. Não, devia viver. Antes que ela respondesse, ele já a puxava, e começaram a girar devagar sob a pérgola de buganvílias. O vento brincava com os cabelos, as lanternas tremiam, a lua espalhava prata sobre os dois. Ela via o suor na testa dele, mas também o brilho nos olhos, um brilho de quem nunca desistiu. Promete que vai lembrar disso, ele disse, a voz rouca. Prometo. Prometo lembrar de cada respiração. Dançaram até a música mudar para Chega de Saudade. Eduardo parou e olhou o céu estrelado. Maria Clara. Se eu morrer agora, não quero tristeza. Quero que jogue as cartas ao vento. Deixa que ele leve para quem precisar ouvir. Ela mordeu os lábios, os olhos cheios d'água, mas assentiu. Prometo. Mas o senhor ainda vai dançar mais uma comigo. Eduardo sorriu, fazendo uma leve reverência. Então escolha bem. Pode ser a última. Ela colocou Águas de Março. Voltaram a dançar, rindo. O vento da baía levantava os cabelos dela e o riso se misturava ao som do mar. Sob o céu noturno, tudo parecia um sonho. Duas pessoas, uma casa branca, um samba pequeno resistindo à morte com alegria. Quando a canção terminou, Eduardo respirou fundo e sentou-se. A festa acabou. Não, Eduardo. A vida ainda não. Ela ajoelhou-se, segurou-lhe a mão e encostou a testa nela. Ele acariciou seus cabelos, o olhar tranquilo. Obrigado por me devolver o coração. E obrigada por me ensinar que o amor não precisa de tempo para ser eterno. Lá fora, a baía continuava a cantar. O vento aumentou, levantando flores de buganvília e algumas cartas da mesa, que voaram pela varanda e desapareceram na noite. Maria Clara ergueu o rosto
e viu Eduardo acompanhando-as com os olhos, murmurando: cartas ao vento. Que o amor encontre o caminho. E no som profundo do mar, parecia que a baía respondia a um canto grave e doce, das almas que amam até o fim. A nuit avançava, o vento amansava, e o mar batia em cadência lenta, como o tambor distante de um samba calmo. A lua atravessava os coqueiros, espalhando luz pelo terraço onde Eduardo e Maria Clara ainda estavam, entre lanternas que balançavam suavemente. O ar cheirava a coco e jasmim, com um toque de melancolia. Maria Clara desligou o rádio. Olhou para ele, o rosto sereno, os olhos semicerrados, a mão afrouxando na dela, cansado, mas sorrindo. A festa acabou mesmo? Ela perguntou baixinho. Eduardo abriu os olhos, o olhar profundo. Não, a festa é o que fica no coração. Ela assentiu e começou a recolher as coisas. O vento voltou e levou os últimos papéis do jardim para o mar. As cartas-palavras que nunca chegaram partiram como pequenas velas brancas, perdendo-se na escuridão. Eduardo a seguiu com o olhar e murmurou, quase sem voz: agora eles sabem. Maria Clara sentou-se ao lado dele, sem perguntar quem eram eles. Sabia. Helena, os filhos, tudo o que ele amou e não conseguiu dizer. O silêncio os envolveu. Dentro a vela se apagou, deixando apenas um fio de fumaça flutuando no ar. Do lado de fora, o mar refletia a lua como um sonho branco. Maria Clara recostou a cabeça em seu ombro. Eduardo fechou os olhos, sentindo o calor dela na pele. Respirou fundo, longo, sereno. Lembra quando te disse que o amor muda de casa? Lembrou. Agora ele está na tua. Maria Clara não respondeu. As lágrimas caíram quentes sobre o ombro dele. Eduardo ergueu a mão frágil e enxugou-as com carinho. Não chora. Estou onde sempre quis estar. E onde isso? No meio da vida. Um vento mais forte soprou. As últimas flores da pérgola caíram e giraram em volta deles. Maria Clara riu entre lágrimas. A baía está se despedindo do Senhor. Eduardo sorriu, ou talvez esteja meninando para dormir. Ele olhou o céu. As nuvens se abriram, revelando um mar de estrelas. Naquela luz, Maria Clara o viu mais bonito do que nunca, não com a beleza de quem vive para sempre, mas de quem sabe partir em paz. Está com medo? Ela perguntou. Não. Só não queria que o amanhecer chegasse tão cedo. Ela apertou a mão dele. Então vamos enganar o tempo. Vamos ficar acordados até o sol nascer. Ele concordou, fraco, mas feliz. Ficaram olhando o mar, esperando o fim da noite. Ela contou histórias de Gabriel, da infância em Santo Amaro, dos dias de chuva em que ela e a mãe cantavam para esquecer a fome. Ele ouvia, olhos fechados, o sorriso leve nos lábios. De vez em quando perguntava, e agora ele desenha? Todo dia. Ontem desenhou o mar e escreveu, pro senhor Eduardo que mora nas ondas. Eduardo riu baixinho. Um menino sábio, talvez mais que eu. O tempo passou. O vento cessou. A Casa Branca mergulhou em silêncio. Apenas o sussurro do mar persistia. Maria Clara encostou a cabeça no ombro dele e percebeu a respiração rarear. Eduardo. Promete que se for, vai deixar o coração aqui comigo. Ele abriu os olhos uma última vez e a olhou fundo. Ele já é teu faz tempo. As palavras se dissolveram no ar como bênção. A aurora chegou devagar. No horizonte, a primeira luz rasgou a noite dourada, quente, viva. Maria Clara percebeu que a mão dele amolecera na sua. Não gritou, não chorou, apenas olhou o mar, as lágrimas caindo silenciosas, misturando-se ao vento. Ele foi como o sol da baía. Não se despediu, apenas deixou o mundo mais quente por um instante. Ela se levantou, foi até a varanda, onde o vento soprava. Reuniu as últimas cartas da mesa, amarrou-as com o mesmo cordão de sisal e as soltou. O vento as levou uma a uma subindo, dançando, desaparecendo no azul. Maria Clara olhou o mar e sussurrou, leve para eles. Diga que ele amou até o fim. Uma onda veio e beijou os degraus, como quem responde. Quando voltou para dentro, o sol já inundava a Casa Branca. A luz enchia tudo o ar, as paredes, as lembranças. Sobre a mesa, um copo de licor de coco pela metade e uma flor vermelha caídas ao lado do caderno aberto, onde a tinta ainda brilhava. Maria Clara, você me ensinou que morrer é só mudar de lugar. Ela fechou o caderno e o apertou contra o peito. O vento da baía soprou brincando com seus cabelos,
murmurando uma melodia doce. E lá no alto, o céu da baía era tão claro que parecia sorrir. Naquela manhã, a baía estava diferente. O céu era azul, mas sem o brilho habitual. O mar, tão calmo, parecia prender a respiração. As ondas vinham pequenas, suaves, acariciando a areia como quem afaga uma lembrança. O vento trazia o cheiro de sal, de jasmim e o último sopro quente da noite anterior, a noite em que um homem partira rumo ao amanhecer, como a nota final de um samba que nunca termina. Maria Clara abriu a porta. A luz inundou a Casa Branca, lavando-a com o próprio céu. Tudo permanecia como antes a cadeira de vime onde Eduardo costumava sentar, o caderno sobre a mesa, o copo vazio de licor de coco e o perfume dele ainda no ar. Cheiro de madeira, de mar, de ternura, o cheiro de alguém que havia curado uma alma apenas existindo. Ela caminhou devagar, os dedos tocando cada objeto. O retrato de Helena, as fotos dos filhos, a caixa de cartas, o velho rádio ainda mudo. Girou o botão, um chiado, e então a voz de Elis Regina cantando, O Bêbado e o Equilibrista. Maria Clara sentou-se, os olhos úmidos. Cada verso parecia contar a história dele de um homem que viveu pesado, mas partiu leve. Lá fora, o mar brilhava. Ela saiu para a varanda, segurando o caderno final de Eduardo. Entre as cartas, havia uma folha dobrada, escrita só para ela. A letra fina, inclinada, quase um sussurro. Maria Clara, não chora. Eu não fui embora. Só fui morar no vento. Cada vez que sentir o mar tocar tua pele, sou eu. Obrigado por ter me ensinado que viver é amar devagar. Eduardo. As lágrimas borraram a tinta, mas ela não desabou. Respirou fundo, deixando o vento da baía encher-lhe o peito salgado, vivo, real. Do caminho, Gabriel surgiu correndo, os cabelos revoltos, os pés cheios de areia. Mamãe. E o senhor Eduardo? Maria Clara se abaixou, abraçando o filho. Ele virou mar, meu amor. O menino olhou para o horizonte, os olhos grandes. Então ele nunca vai embora. Nunca. Mãe e filho caminharam pela areia. O mar espelhava seus rostos, os de quem fica, mas já não carrega a dor antiga. Gabriel atirou uma pedrinha na água e sorriu. Olha, mamãe, ele respondeu. De fato, uma onda tocou seus pés e recuou, como se acenasse. À tarde, Maria Clara voltou à casa. Arrumou tudo, sem mudar nada, como se Eduardo tivesse apenas saído para caminhar. Colocou o caderno dele sobre a mesa, ao lado da foto de Helena. Agora estavam juntos duas metades do mesmo amor. Um que partiu, outro que ficou. Antes de sair, ela olhou em volta. O sol do fim do dia entrava pela janela, desenhando na parede uma faixa de luz, como um caminho que levava ao mar. Murmurou, quase para o vento, eu prometo viver por nós dois. E então saiu. A noite caiu sobre a baía, mas não trouxe escuridão. A lua banhou tudo de prata e o mar cantava como um velho amigo. Na varanda, a cadeira de vime balançava com a brisa vazia, mas viva, como se alguém ainda estivesse ali, sorrindo, olhando a baía, olhando Maria Clara, vendo a vida seguir. Hoje é o primeiro dia sem você, mas também o primeiro em que vejo o mar tão bonito. Talvez o amor não morra, apenas muda de lugar, do teu coração para o vento da baía. Maria Clara olhou o horizonte, onde a lua tocava o mar, e sorriu. O coração não doía, mais batia devagar, firme, com o ritmo de um homem que partiu, mas ficou. Passou-se uma semana desde que o mar da baía acolhera Eduardo Nascimento. A cidade seguiu o seu compasso. O batuque do samba à tarde, o pregão dos vendedores de coco, o riso espalhado pelo vento. Tudo igual, exceto na Casa Branca de Itapuã, onde a luz da manhã agora caía sobre uma mulher aprendendo a caminhar em silêncio. Maria Clara acordava cedo todos os dias. Abriu as janelas, preparou café, ligou o rádio. A bossa nova enchia a casa como uma prece, uma conversa entre dois mundos. Já não chorava. Sorria um sorriso leve, de quem entende que o amor, quando toca a alma, nunca desaparece. Gabriel sentava-se no degrau da varanda, desenhando. O mar, azul e imenso. No meio, um homem de cabelos brancos sorrindo. É o senhor Eduardo? Ela perguntou. O menino assentiu. Sim, ele está lá, mamãe. O mar contou. Maria Clara beijou-lhe os cabelos. Então vamos contar para o mundo também. Ela pendurou o desenho na sala,
entre as fotos de Eduardo e Helena. No meio, o sorriso da criança. Aquela parede se tornara o coração da casa. Entre perda e continuidade, dor e esperança. À tarde, o vento da Bahia soprou forte, fazendo as cortinas dançarem. A casa voltou a vibrar com o som da vida. Maria Clara foi até a varanda e sentou-se na velha cadeira de vime. Abriu o caderno de Eduardo e leu as últimas palavras, escritas no derradeiro dia. O amor não é um fim, é o intervalo entre uma vida e outra. Ela sorriu. Uma profecia cúmprida. O sol descia. O céu tingia-se de vermelho, depois lilás, depois azul profundo. Maria Clara desceu à praia. A água tocou seus pés fria, porém terna. Cada onda deixava rastros breves de passos. Cada batida do mar ecoava dentro dela não mais um, mas dois corações. Sussurrou para o vento: Eduardo, se ainda me ouve, saiba que vivo. O vento respondeu, trazendo o perfume do jasmim do jardim. Ela levantou o rosto, sentindo-o na pele e soube. Era o sopro dele. Nessa noite, não dormiu. Abriu a caixa de cartas de Eduardo. Dentro, restavam poucas não enviadas. Pegou uma. A letra tremida dizia: se eu não acordar amanhã, por favor, veja o sol por mim. Maria Clara levou a carta para a varanda e ficou ali até o leste se acender. O sol nasceu em ouro e carmim, derramando luz sobre o mar. Ela ligou o rádio. Águas de Março começou a tocar. Sussurrou: veja, Eduardo, o sol chegou. O vento soprou forte e as flores vermelhas da buganvília caíram em volta dela, rodopiando como um samba lento. Maria Clara fechou os olhos e ergueu o rosto à luz, o coração leve, tranquilo, inteiro. Anos depois, ainda se contava que nas manhãs de Itapuã, uma mulher e um menino iam à praia soltar flores vermelhas no mar. Não choravam, não rezavam, apenas sorriam, vendo-a se afastar, murmurando algo que só a Bahia entendia. Chamaram aquele lugar de Praia do Coração. Diziam que em cada onda havia o riso de um homem e, em cada vento, a resposta de uma mulher. O amor não morre, ele apenas muda de mar. Uma história de amor banhada pela luz e pelo sopro da bossa nova, onde a morte não é um ponto final, mas apenas uma pausa na longa melodia do amor.